Sejam bem-vindos a mais um HFC Cast. Você sabia que o HFC Saúde hoje conta com uma casa de apoio, principalmente os pacientes da oncologia e da nefrologia, que vem para ajudar, um trabalho social. E hoje a gente vai conversar com a fundadora dessa casa de apoio, que tem ajudado tanto os pacientes do HFC Saúde. Tânia Ferrato, seja bem-vinda aqui ao nosso HFC Cast. Muito obrigada pelo convite. E olha, a gente também está recebendo a nora da Tânia, que também trabalha na Casa de Apoio, a Jaque. Também seja bem-vinda, Jaque. Obrigada pelo convite. Olha, primeiro eu quero entender um pouquinho. Primeiro agradecer, né, em nome do HFC, o quanto é gratificante poder hoje saber que os pacientes, tanto da oncologia quanto da nefrologia, podem contar com esse serviço, né? Serviço social de ajuda, de apoio a esses pacientes que muitas vezes vêm de longe, né? Ficam sem um familiar aqui perto e tem a casa de apoio. Mas como é que surgiu, Tânia? Quando que nasceu aí no seu coração esse desejo, né? De montar uma casa de apoio para ajudar pessoas desconhecidas? Sim, esse desejo é uma coisa bem antiga. Quando a gente vive de perto um problema, né, na família com câncer. E eu sofri isso com a minha mãe, junto com ela, em 99. Na época, acho que não tinha tratamento no HFC ainda, era só lá na Santa Casa. Então, minha mãe fazia o tratamento lá. E lá, quando a gente estava esperando, a gente via a dificuldade das pessoas que vinham de fora, da região. Que o motorista deixa na porta e vem pegar no final do dia. E a pessoa tem que ficar lá, né? À mercê do hospital, sem, às vezes, ter um lugar para sentar, às vezes não tem dinheiro para comprar um lanche. Às vezes está sem lá. recurso. E isso vinha, assim, essa vontade, só que na época eu trabalhava muito, tinha que ajudar o marido, né? Então, filho pequeno, não tinha como, né? Você tem família, assim, que dependia de você. E o sonho foi ficando para trás. Agora, com os filhos maiores, uma assumiu outra área, o outro está assumindo a responsabilidade que eu tinha junto com o pai. Então, eu vi que era hora de montar casa, entendeu? Assim, que eu via que precisava... Nós fizemos uma pesquisa na época, quando eu falei, agora eu vou montar. E eu vi que aqui na Cana, né, fiz uma reunião com as meninas, fizemos uma parceria legal. E aí, surgiu e deu certo. E aí, você conheceu mais profundamente o trabalho também do HFC Saúde, os atendimentos que são realizados também, né, Tânia, para essa parceria ser firmada. Sim, hoje eles têm... eu até admirei, porque na época da minha mãe, tudo bem, a gente está falando de 25 anos atrás, né? Tudo mudou. Mas, assim, a estrutura aqui... ali onde faz a hemodiálise é tudo muito organizadinho, a quimioterapia. Só que não tem como o hospital atender todo mundo, né? E ter um lugar para a pessoa descansar depois que faz o tratamento, para esperar o motorista passar. Então, aí fizemos essa parceria, né? Com as meninas. E a inauguração foi quando, Tânia? Foi em novembro. Em novembro do ano passado. Finalzinho de novembro do ano passado, não me recordo a data certa, mas foi finalzinho de novembro do ano passado. E como é que é para você hoje já ver a casa funcionando, né? Recebendo esses pacientes? É uma gratificação, assim, que não dá para descrever. É só você vivendo o dia a dia daquelas pessoas que estão lá. Como elas ficam gratas por aquilo que elas estão recebendo. Alguns querem... pegar a carteira para pagar, porque acha que aquilo não existe. Fala assim, mas eu dormi, eu comi bolo, tomei café, e quanto eu devo? Aí, quando você fala que não deve nada, até eles não acreditam, né? E, assim, a casa é para eles. Eu falo, a casa, eles têm que se sentir como se estivesse na casa deles. Acolhidos. E eu acho que isso está dando certo. E, assim, é muito gratificante. Eu vou te falar que hoje... Eu falei pro meu marido, eu trabalho mais, acho, do que quando eu trabalhava com ele. Chegava mais cedo em casa, porque ultimamente eu estava indo menos, né? Assim, trabalhando menos já. Hoje tem dia que eu chego 6h30, 6:45 em casa, mas assim, é muito gratificante. Você vê o sorriso da pessoa, né? A pessoa lá necessitando de um carinho, porque o tratamento não é fácil. O tratamento é desgastante. Tanto para quem faz, como para quem acompanha. Na verdade, é desgastante para a família, né?
acaba que é um ponto de esperança também, Sim, né? sim. Quando é bem recebido, quando tem esse acolhimento humanizado aí dentro da casa de apoio. E a Jaque fica lá, né, Jaque? Fico, Como é fico que é? lá. Esses pacientes chegam lá? Como é que é? Tem alguma história, assim, que foi marcante para você, desses pacientes que chegam lá? Tem várias histórias, né? Desde novembro, a gente vai vivenciando junto com eles as histórias. Eles chegam muito, já chegou vários chorando, debilitado, emocionalmente falando também. E aí, depois que saem mais felizes, alegres, porque lá é um ambiente legal, de família mesmo, parece uma casa de vó. Ai, que gostoso. Lá muitos falam, né, que parece uma casa de vó. E aí tem várias histórias. Essa semana tivemos 2 pacientes que terminaram o tratamento e a gente bate o sino, igual no hospital. Que legal. E aí é bem, bem legal. Muito bom, né? Traz esse acolhimento mesmo para esses pacientes. Agora, Tânia, vamos entender um pouquinho o funcionamento, né? Como você disse, agora eu estou trabalhando ainda mais, porque para manter uma casa de apoio, né? Nada é cobrado dos pacientes. Não é fácil, né, Tânia? Não é fácil, não é fácil. É uma luta diária, assim, porque a gente não pode deixar faltar nada. A gente não quer que falte nada. Se eles estão indo até lá, eles têm que ter uma fruta fresca, tem que ter o suco, tem que ter a opção de ter um leite com café ou um chá. A gente tem bolo fresco, a gente não compra nada fora, entendeu? Assim, é um bolinho que a gente faz. A minha funcionária de casa tem ajudado muito, ou a funcionária da própria casa lá, que é a Adma. Os pacientes amam ela porque ela ficou como irmão de cada um que passa por lá. Então, a gente se preocupa em ter o bolo, ter um pão caseiro, ter um biscoito, ter um sorvete, porque muitos querem sorvete por causa da radioterapia. Uma gelatina. Então, assim, a gente tem que estar sempre olhando, além do carinho e do aconchego emocional, a gente tem que dar um suporte para eles. E eles ajudam muito. O que a gente recebe de doação de fruta, essa semana, assim, era abacate todo dia chegando, que tem no quintal da casa atrás. O paciente mesmo traz. Eles mesmos. Que legal. Abacate, laranja, caqui. Aí a gente pega o abacate, bate com leite, faz vitamina. A gente procura ter o mais saudável possível. A gente tenta dar tudo sem açúcar, mas não tem jeito, eles querem o açúcar ainda, mas a gente deixa eles colocarem a quantia. E então, assim, é tudo muito... É casa mesmo. É que nem a minha norinha falou, é casa de vó. Casa de vó. Sim. E pra gente entender um pouquinho, Jaque, como que é a estrutura lá, né? Como a Tânia falou, que às vezes a pessoa dorme lá, né? Descansa um pouquinho ao longo do dia pra até esperar... Dormir é só descansar, porque é uma casa de passagem. Certo. Não pernoita, não né? Não pernoita. Isso. Como é que é a estrutura lá? Lá, o pessoal, nós temos a nossa cozinha, temos a copa, onde eles fazem os lanches, temos uma sala de TV com algumas poltronas, tudo muito confortável, assim, para eles. E a gente tem um quarto, que é onde eles podem dormir, temos uma cama também hospitalar, num outro ambiente da casa. E lá a gente tem 2 banheiros, temos um acessível. E lá, quando eles chegam, que estão muito cansados após o tratamento, às vezes pegou a van muito cedo, passou muito cedo na casa. Então, eles podem descansar lá durante o período que estão. E quando a gente está falando, né, Tânia, de um tratamento tanto de oncologia quanto de hemodiálise, são tratamentos longos, né? Sim, tratamentos cansativos. E a hemodiálise, a gente já tem, assim, acaba virando família, os acompanhantes. Porque da hemo mesmo, são poucos que conseguem frequentar a casa. Quem faz a hemodiálise? Acho que nós temos 3 ou 4. Porque eles ficam lá na máquina, Isso. né? Isso, e muitos são debilitados. Às vezes, eles já estão em cadeira de roda, ou eles já vêm em maca, né? Então, eles não conseguem descer até a casa. Mas os acompanhantes, depois que acomodam eles na máquina, que tem que esperar 4 horas, eles ficam lá com a gente na casa. Então, assim, a gente virou uma grande família ali. A hemodiálise é um dia sim, um dia não. Então, assim, segunda, uma turminha, segunda, quarta e sexta, outra é terça, quinta e sábado. Então, são sempre as mesmas pessoas. E essas mesmas pessoas, como estão lá sempre na semana, elas mesmas ajudam a gente, vão lavar uma louça, tira o prato da mesa, ajuda a servir o outro que está chegando, que é a primeira vez que veio na casa e não conhece. Então, assim, é muito legal, vira uma família mesmo.
Agora, claro, né, para manter um projeto como esse, acolhedor, né, com tantos requisitos na alimentação para esses acompanhantes e pacientes que passam pela casa de apoio, precisa de recurso, né, Tânia? Hoje vocês têm, né, o Delta Supermercados, que é o parceiro de vocês, né? Graças a Deus, o meu marido, né, o Alexandre do Delta Supermercados, abraçou a causa junto comigo e hoje praticamente é o único empresário que está bancando tudo. No futuro, a gente pensa até em pegar parceria com mais empresários. Hoje, a gente faz algumas chamadinhas no Instagram. Então, tem muita gente, amigos, por enquanto, que levam um bolo caseiro. A gente fala, sempre tem que ser caseiro, nada de recheio. Então, leva um bolinho caseiro ou leva um pão. Os próprios, como eu já disse, os próprios pacientes trazem, às vezes, um pão de forma, mais o bruto, né? O aluguel da casa, o salário da funcionária, toda a parte da alimentação é bancado pelo Delta hoje. E aí, vocês estão abertos a trazer novos parceiros também para ajudar a angariar um projeto como esse? Sim. Estamos pensando agora, né? No próximo mês, já começar a fazer chamadas no Instagram. Amigos, a gente tem tantos parceiros, amigos, empresários, né? Que vão ver se nos ajudam, porque assim, é muito gratificante. Né? E eu não posso deixar essa casa fechar, jamais. E a gente pode já, né, adiantar aqui um projeto tão sério, né, tão importante, que já está fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. E muitos empresários estão em busca, né, de projetos com esse grau de seriedade mesmo e de diferença para a sociedade, né? Tenho dúvida que outros parceiros surgirão. Porque, assim, a gente atende a região toda aqui, né? Piracicaba, Limeira, Serquilho, tem de Rio Claro, tem de Rafar, São Pedro. O hospital são mais de 28 Rio cidades, das Pedras, mais de 28 municípios que são atendidos no HFC. Todos passam pela casa. Olha só. Todos passam. A maior luta ainda é conquistar os motoristas. Tem muitos que nós já conquistamos, assim. Eles pegam lá, sabe? Não já vai buscar na casa. Não tem o paciente não tem que voltar para o hospital. São pegos lá. Mas tem muitos ainda que são resistentes, não querem passar na casa. Ainda não experimentaram o bolinho. Eu falo, vocês têm que conquistar eles pelo bolo. Ainda não experimentaram o bolinho. Esse bolinho já tá prometido até aqui no HFC Cash, tá? Sim, porque tem motorista que já tá tão acostumado que fecha, quando não tem nenhum paciente que tá dormindo, ele fecha a porta do quarto e dorme. Porque eles também levantam cedo. Eles têm uns que saem 3 horas da manhã. De casa para começar a passar na casa de todos para chegar aqui no hospital cedo, né? Exatamente. E olha como um vai ajudando o outro, né? E o motorista tem que estar bem para poder pegar a estrada de novo, para poder voltar e levar esses pacientes em segurança para casa. Muito bom. Não tenho dúvida que em breve mais parceiros, mais empresários... É o que a gente espera. ...vão vestir a camisa da Casa de Apoio. Sim. Agora, vamos falar como é que funciona. É o próprio HFC Saúde que faz o direcionamento para a Casa de Apoio, para a gente poder comunicar esses pacientes? Sim. Na verdade, hoje já está assim, os próprios pacientes, um vão falando para o outro. Mas tem muita ajuda das meninas aí da assistente social que vê que é a primeira vez. Hoje teve uma até da oncologia, que é a primeira vez que ela veio para cá para pegar só uma medicação ainda, que ela vai ainda começar o tratamento, vai passar por uma cirurgia, mas ela tinha que esperar o pessoal da hemodiálise. Então, a assistente social levou ela lá para conhecer a casa. Então, a gente tem uma parceria legal com eles. Mas a maioria quando não é de boca em boca entre eles mesmo, as meninas lá do hospital que vão até a porta, mostra, é só descer esse quarteirão e virar, né? A gente não vai passar o endereço da Casa de Apoio, mas ela fica perto aqui, né? Próxima ao HFC Saúde, é fácil de ir, vai caminhando. Então, se você é paciente, de repente, da oncologia, da nefrologia dentro do HFC Saúde e também precisa desse apoio, é só falar com o pessoal do atendimento, que eles também vão ajudar e direcionar para a Casa de Apoio, né? Sim, é muito perto, dá 2 quarteirões, praticamente. Independente, né, de classe social da pessoa, se precisou desse apoio, dessa ajuda, de repente precisa só de uma conversa, né, Tânia? Sim, só de uma conversa. E vai encontrar na Casa de Apoio. Vai encontrar. Hoje a gente tem até uma parceria com 2 psicólogos aí que procurou, tá começando. Elas foram fazer uma experiência, então elas querem fazer uma roda de conversa.
Aos poucos, a gente vai trazendo outros profissionais que possam ajudar Que legal. também. Isso é ótimo, porque vai Sim. estruturando ainda mais, né? Sim. Para dar esse atendimento ainda maior e melhor ainda para esses pacientes, né? Que muitos precisam dessa conversa, né, Tânia? Sim, Com precisa, certeza. com certeza. E assim, eles adoram jogar, então a gente tem jogos lá, Que né? legal. Dama, Resta Um, tem revista para ler também. E a gente faz bingo. Então, o bingo, a gente sempre está ganhando prendas e faz o bingo ali. Quando vê que tem uns 6, 7 ali, a gente faz um bingo com aquela turminha, depois faz outro no final do dia. Eles amam, porque distrai. Não vê a hora passar, né? Sim, não vê a hora passar e sai um pouquinho do problema, né? Parece que desconecta um pouquinho do problema que ele está vivenciando. Ô, Tânia, você já deve ter ouvido muito depoimento, né, de familiar, do próprio Sim. paciente. Como é que é isso para você, saber que de um sonho, de uma sementinha que foi plantada aí no seu coração, hoje se transformou em realidade, que é a Casa de Apoio, e ver que tantas pessoas hoje estão sendo ajudadas? É como eu te falei no começo, é muito gratificante. Eles choram, Ontem foi muito emocionante que tem um senhorzinho que fez... Ele foi um dos primeiros que veio na casa. Ele começou em dezembro com a gente, ele ia começar a rádio, ele terminou a rádio, e quando ele terminou, a gente não tinha o sino ainda para bater. Então, ele foi embora, parou de vir na casa, mas ele descobriu que tinha o sino. Ele voltou ontem, porque ele tinha que bater o sino e tinha que dar o depoimento dele. Foi muito emocionante, porque nem ele conseguia falar. Ele começava a falar e chorava, a Adma cortava o vídeo. Ele começava a falar, ele engasgava. Foi muito emocionante. Muito. E deve ser muito prazeroso, né? Sim, isso... É um dever de uma missão cumprida, né, Tânia? Exatamente. Ter essa Porque na missão. minha cabeça, eu falava assim pro meu marido, eu não posso ter vindo nessa vida só para trabalhar e ganhar dinheiro. Eu vim aqui para fazer algo mais. E era esse algo mais que estava faltando. É o propósito. Era esse propósito. E muito engraçado que essa casa, quando nós achamos ela era pintada de azul e branco. E eu não tirei a pastilha dela, porque no meu sonho, a casa era azul e branco. Quando eu sonhava com a minha mãe e falava que eu tinha que abrir essa casa em sonho, no meu sonho eu nem tinha casa ainda, mas era azul e branca. Olha. Aí quando eu vi essa casa, eu falei, não, essa é a minha casa. Não teve dúvida? Não teve dúvida. Reformamos a casa inteira, mas não tiramos o detalhe do azul e branco. Tá ali a marca registrada. Tá ali a marca, isso. Muito bom. E o seu marido, né, que é do Delta Supermercados, também entende esse projeto, também, né, como está angariando o projeto, também sabe dessa essência toda, né? Sabe. Ele, como eu disse, ele relutou no começo, porque sabia que ia ser serviço, né? Tudo que você doa. Você tem que doar, né? De corpo e alma. Sim. Então, ele sabia. E como eu trabalhava muito, ele falava, não é hora, né? Agora que eu aposentei do Delta, né? Deixei o filho no lugar, foi a hora certa. Que bom, Tânia, que bom. E que bom que Deus plantou essa sementinha aí no seu coração e hoje está fazendo bem para tantas pessoas. Sim. Que continue, né, crescendo, se estruturando cada vez mais para receber mais e mais pacientes que possam ser ajudados de alguma forma. Sim, com certeza. E a Jaque também, né? Que tenha sempre um excelente trabalho, né? Para receber esses pacientes por lá. Sim, com certeza. Serão sempre bem recebidos. E o que a gente puder fazer e manter ela aberta por muito, muito tempo é o que a gente quer. Ô, Tânia, então, paciente que estiver nos assistindo, que fala, nossa, eu posso ir lá, né? Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Não. Pode se achegar, que vai ser bem recebido. Sim, muito bem recebido e vai ter um cantinho para ele lá, sempre. Que bom, Tânia. Você já está fazendo a diferença, viu? Na vida de muitas pessoas. Parabéns pela iniciativa, viu? Muito obrigada Parabéns pela oportunidade por esse para divulgar um pouquinho mais, né? Não, e a gente, qualquer novidade que tiver, que você colocar, traz pra gente poder sempre ir divulgando, porque projetos bons como esse precisam, né, de divulgação, precisam que mais pessoas saibam que podem, inclusive, ser ajudadas também. Sim. Espero você de novo aqui no nosso HFC Cast. Com certeza, só convidar. Parabéns e muito obrigada, Tânia. Obrigada a você. Jaque, obrigada, viu? Bom trabalho pra você lá, desenvolvendo. Foi um prazer estar aqui com vocês e que não faltarão oportunidades pra gente conversar mais, bater esse papo gostoso. Muito obrigada. Então, olha, se você é paciente ou conhece algum paciente do HFC Saúde, tanto da oncologia quanto da nefrologia, que precisa desse apoio, desse auxílio, é só falar para eles entrar em contato, né, com a enfermeira, com o responsável ali pelo setor dos
hospital, que já faz o encaminhamento, então, para a casa de apoio. Nosso muito obrigada por você nos acompanhar. Lembrando que você pode acompanhar outros episódios do HFC Cast, tanto pelo Spotify, como também pelo canal do YouTube no HFC Saúde. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!